Oi, turma, muito bom dia! Se você chegou aqui agora no meu canal, meu nome é Marli, seja bem-vindo, bem-vinda. Saiba que esses dias me falaram que eu tenho que me apresentar. É porque assim, gente, eu já me sinto, sabe, amiga de vocês assim, e eu esqueço que algumas pessoas estão chegando aqui agora. Então, você já sabe meu nome, eu moro aqui em Manaus, eu compartilho de tudo um pouco aqui nesse canal e eu quero convidar você que está chegando aqui agora, já se inscrever, já deixar seu like para ajudar a amiga de vocês e nós vamos falar assim, rápido, do assunto no qual trouxe você a esse vídeo. Uma pausa para dizer para vocês que eu tô saindo de uma gripe, gente. Manaus está assim infestado de gripe, assim, ó, muita gente doente. Aqui em casa praticamente todo mundo pegou essa gripe forte, acho que só o Miguel que não. E o que acontece é porque aqui está chovendo muito ainda. Estamos na época do inverno, né? No Amazonas, aqui em Manaus, por exemplo, são 6 meses de muita chuva e 6 meses de muito sol. É praticamente isso. E nessa época de chuva tem uns períodos assim, ó, que você vai no hospital, tá cheio, é muita gente gripada, é muita gente doente. Eu tô um pouquinho fanha, então vá me desculpando, mas vamos falar logo do assunto, né? Que é isso que é isso que te interessa, eu sei. Hoje eu vim indicar para vocês um livro que na verdade eu queria indicar porque eu perguntei para o pessoal no Instagram, inclusive se você não me segue, eu vou deixar meu arroba aqui para você seguir lá, porque lá eu vou conseguir falar com vocês com mais frequência e vou conseguir interagir mais, mas eu deixei uma caixinha lá com alguns temas de vídeos e aí várias pessoas responderam pedindo sugestões de livros, e assim, livros eu tenho muitos, eu gosto muito de ler. Eu vim da psicologia, né? Minha formação é em psicologia, então eu tenho livros desde a época da academia e todos os outros que eu comprei. Tenho também todos os tipos de livros, alguns que eu julgo ser importantes, maravilhosos para minha vida ou que tiveram alguma relevância, alguns que não tiveram nenhuma relevância, e a gente pode conversar deles também depois, partindo do princípio que tudo depende muito do momento que você está vivendo. Então, assim, às vezes tem livros, tirando alguns que realmente não dá para passar, ele só vai fazer sentido para você se você estiver vivendo alguma coisa relacionada àquele livro. Então já é a primeira dica, tá? Já vou deixar o livro agora, que vou indicar, e já vou te dizendo. Compre livros de acordo com o seu momento de vida, ele vai fazer mais sentido para você. E aí eu quero indicar um livro para vocês, muito antigo que eu tenho, muito antigo mesmo. E aí eu tava brincando que é um, mas na verdade são dois. Porque assim, esse livro é da doutora Marilda Lippe. Olha, Marilda Lippe. E aí tem, tipo, como se fosse continuidade, né? Pra te falar a verdade, eu não sei qual que veio primeiro. Gente, eu nunca vi nada tão atual no dia de hoje como o tema desse livro, né? E aí um dos livros que é o que eu mais gosto, o título é O Estresse Está Dentro de Você. Tá aí, tira print aí para você, caso você queira adquirir depois. E também tem o Estresse ao Longo da Vida. Muito bom esses livros. Eu gosto desse livro e eu indico ele para você. Primeiro, porque é uma leitura, como eu disse, super atual e muito útil. Sabe aquele negócio que você lê e diga, caramba de novo, meu Deus, calma, essa mulher viu, é para mim, tipo assim. E também por ser uma leitura fácil. Então, assim, não é boba, é fácil, é totalmente diferente. É uma leitura fácil. Então, se você que não tem o hábito de ler, mas você tiver interesse nesse tema, você vai conseguir ler esse livro e entender ele de boas, na Lagoas, e vai, assim, se impactar. Esse é um livro que fez muito sentido para mim, e eu vou falar para vocês já, vou comentar agora do livro. Ele é um livro pequeno, você consegue ler ele em poucos dias, eles são 180, menos de 200 páginas. Ele vai desenhando a situação do estresse assim, de uma forma muito simples, muito do cotidiano das pessoas,
ele tem exercícios, ele traz dicas de como sair do estresse. Então, gente, esse livro é sensacional. Se você comprar, eu queria só te pedir um favor. Não esquece de quando você estiver lendo lá na tua casa, assim, você marcar o meu arroba lá no Instagram, tá? E dizer, olha, eu comprei o livro que você indicou e eu gostei muito, porque você vai gostar. Ele tem aqui, eu vou só trazer aqui para vocês os tópicos, tá? Porque não vai fazer sentido eu falar todo o livro para você, porque né, eu quero que você leia. Então eu vou trazer só os tópicos para te dar assim aquela vontade. O que eu tenho é estresse, de onde ele vem? Correr, competir, produzir e se estressar. Criando estresse com pensamento. Ansiedade do dia a dia. Valores e princípios. Aprendi assim. Meu Deus, vou ter que repetir. Tô fanha, né? Valores e princípios. Aprendi assim. Sempre espero o pior. Tudo dá errado. Não sei o que fazer ou dizer quando alguém me critica. Sinto-me estressado por não saber dizer não. Isso aqui muita gente sofre com isso aqui, tá? Aprendendo a se estressar na infância. Experiências do passado, estresse de hoje. Envelhecer é isso. Você me estressa, eu estresso você. O círculo vicioso. Todos se estressam na família. Fácil para os outros, difícil para mim. Por quê? Gente, só pelos tópicos você consegue entender porque essa leitura deve fazer parte da sua vida. Nós sabemos que hoje parece até um Covid, né? Uma pandemia. Todo mundo que você vai conversar, ele vai dizer assim, que tá estressado, a criança tá estressado, o adolescente tá estressado, o idoso tá estressado, o adulto tá estressado, o patrão, o empregado, o médico, o paciente, tá todo mundo estressado. Então, a gente precisa só entender que o estresse, ele deixa de ser normal, porque é normal. Qualquer fator muito significativo que aconteça na minha vida, assim, de uma hora para outra, ou é um momento, uma coisa, um fator externo que me pressione demais, eu vou ficar um pouco estressada, o meu elástico se estica e logo após ele volta à normalidade, né? A funcionar da forma correta ou eficiente. Só que tem vezes que o elástico só estica e ele não volta. Então eu passo a ter um quadro de um estresse muito mais difícil, até crônico, né? Perigoso. E aí o nosso corpo sai daquele processo que a gente chama de homeostase. Eu nem sei se é homeostase. Parei, que faz tanto tempo que eu li esse livro. Deixa eu só confirmar. Também visto na psicologia, o pessoal da saúde vai saber identificar esse termo, mas se não me engano, homeostase será que tem aqui? Não sei se foi aqui que eu li. É a condição para o seu corpo funcionar. É um equilíbrio. O corpo funciona num estado de homeostase. É uma condição de relativa estabilidade que o organismo precisa para poder funcionar. Então quebra. Ele se rompe, eu estou estressado o tempo todo. Então eu não fico estressado, porque você vai ficar estressado, eu vou ficar estressada, todo mundo vai ficar, faz parte da vida, mas eu não posso viver estressado, esticado, tensionado, porque eu sou elástico e o elástico, com essa pressão toda, uma hora ela vai se romper. Os fatores para estresse, inclusive o livro vai apontar assim vários, ele vai desde fatores externos, realmente, né? Coisas que chegam até você, mas vem também, gente, principalmente aqueles que mais causam danos são os criados na nossa mente. Então, perfeccionismo, aquela questão de crenças irracionais, que não fazem sentido nenhum, mas que você aprendeu lá na infância ou em algum momento da sua vida que aquele negócio tinha que ser daquele jeito e você vai ficar naquele trilho como se não existisse uma alternativa, uma outra saída, uma outra forma de viver.
o excesso de competição, de expectativa, né? Tudo isso ele drena muito a energia da pessoa. Então, diferente dos estresses que são ocasionados fora, externos, que eles acontecem e passam, essas coisas elas não passam, elas devem ser tratadas porque elas vão continuar com você por onde quer que você vá, elas vão continuar com você. Então, assim, o livro é muito legal. Desculpa a minha gripe, tá? Mais uma vez. Eu sugiro que você leia mesmo, de verdade. Tem alguns pontos aqui no livro, o que fazer para mudar, né? E aí, eu separei, vou falar de 2 para vocês aqui, que eu achei interessante. São vários, são 13 tópicos, mas tem 2 aqui que eu separei para falar para vocês rapidamente. Uma é você verificar se as situações que tá te estressando não são só da sua cabeça. Isso assim é bem profundo, né? Se não são situações imaginárias ou que talvez nem aconteçam. E aí tá muito ligado com a ansiedade. E um outro ponto é a questão das coisas perfeitas, né? Do perfeccionismo. A gente se dá o direito de aprender as coisas e se colocar no lugar de aprendiz, no lugar de errante, da pessoa que erra, da pessoa que precisa se esforçar para melhorar. Reconhecer essa condição de aprendiz também é bem interessante, é um ponto que o livro aborda. Então, gente, esse livro é sensacional. Eu indico muito para vocês. Esse daqui é como se fosse uma releitura desse. Eu acho esse mais completo, mas os 2 valem muito a pena. Muito, muito a pena. E agora eu vou contar para vocês o que aconteceu comigo no ano de 2024, o que me levou assim no extremo do estresse. E como o meu corpo respondeu. Eu não sei se vocês sabem, mas alguns sabem, outros não, né? Eu trabalho com empresas, né? Eu tenho empresas, negócios, eu sou uma gestora. E assim, antes de qualquer coisa, eu preciso dizer que eu estou falando da condição a partir do meu ponto de vista. Então, a gente, nessas relações de trabalho, a gente tende a julgar o estresse do outro ou a dor do outro como menos importante ou como... Vocês entenderam, né? Vocês entenderam. Eu sei que vocês entenderam. Então, assim, eu estou falando da minha condição. Então, na minha condição, isso foi relevante para mim. Então, o ano passado, o ano de 2024, eu tive ótimas experiências de trabalho, muitas oportunidades. Tantas oportunidades, mais tantas oportunidades, mais tantas oportunidades, que isso me levou a um estresse. Meio que, assim... eu fiquei esticada sem conseguir sair daquela condição. Então, foi um dos anos que eu mais cresci profissionalmente. Eu tive muitas propostas boas de trabalho, tive muitas oportunidades legais, participei de muitas coisas legais. E isso, querendo ou não, você vai requerendo de você mais, e mais, e mais, e mais, e mais, e mais, e mais. E aí parece que tem uma hora que você não dá mais conta, não tem? O seu nível está tão alto, você vai colocando, e aí você vai colocando uma régua alta, e você vai se colocando nesse lugar, e vai indo, você fica sem ter condições mais de atender a todas as demandas, algumas que você escolheu, não. Mas uma boa parte que você decidiu que você queria estar ou participar, enfim. Então, assim, as demandas de trabalho foram fatores importantes nesse meu momento de crise e o próprio negócio, né? Então, eu tive momentos de obras. Eu tive uma obra no ano passado que ela me gerou um estresse tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que foi logo após ela, obra mesmo de reforma, de construção de loja, que logo após que eu terminei ela, eu comecei a sentir as coisas que eu vou te relatar agora, e que me aconteceram, né? A primeira, assim, que foi, de início, foi que eu tive um derrame ocular. Então, assim, simplesmente um dia eu amanheci e o meu olho estava ensanguentado.
os dois olhos, assim, essa parte branca do olho. E eu levei um susto tão grande, né, aquela mancha de sangue nos olhos, porque eu não tinha sentido, assim, nada, só uma dor de cabeça muito forte, e no outro dia eu amanheci com os olhos manchados de sangue. E o meu pai faleceu de aneurisma, vai fazer 3 anos agora que meu pai faleceu. Meu pai super saudável, teve um derramamento de sangue na cabeça e faleceu assim, ó, da noite pro dia, né? E a gente já vem com essa história do risco que vem aí da origem do meu pai. E aí eu amanheci com o olho só sangue. E aí eu fui no médico e tudo, fui num oftalmo pra ver, fiz aquele exame de fundo de olho, um monte de exame, gente. Eu não sei te dizer agora que eu não sou profissional da área, eu não sei te explicar. Mas fiz todos e aí foi constatado que eu tive um derrame ocular. E a causa, adivinha? Estresse. Se não bastasse isso, quando eu terminei estava nos últimos dias de obra, né, de obra mesmo, e eu estava cuidando dessa obra, não da obra que eu fiz em 2025, da obra que eu fiz em 2024, eu comecei a falar, e assim, eu tenho uma dicção não boa, eu reconheço isso, né, eu tenho sotaque, eu tenho uma dicção que não é boa, então algumas palavras minhas já tem, né, um enrosco ali, só que eu não conseguia mais pronunciar algumas palavras. Então eu tive uma questão de fala. A minha boca não falava bem algumas palavras que a minha cabeça queria falar. Então, quando eu comecei a falar, sei lá, eu queria falar telefone. Pode ver que a minha dicção não é boa, mas nesse momento eu não conseguia falar telefone. Telefone não saía. E eu pensei o quê? Tô tendo um AVC. Foi o que mais ou menos eu imaginei. E aí também fui no médico, tudo estava com o meu corpo desorganizado e tudo. E aí o médico disse, olha, sua cabeça está normal, fiz ressonância, tudinho, coração tá, só que você está numa crise de estresse muito grande, você vai ter que manejar isso daí. E aí eu comprei uma passagem assim, ó, de cima de hora e fui para o Ceará, se não me engano, para Jericoacoara. E assim, chegou lá, eu esqueci daquilo que eu estava vivendo e eu comecei todas as palavras voltaram a funcionar. Então, realmente, eu estava numa crise de estresse muito grande. E depois que eu voltei de viagem, eu não tive mais esse problema, até mesmo porque eu fui usando estratégias de manejo para poder não cair nessa crise de novo, nessa gravidade e sair dela, né? Sair e não voltar. E ainda tive, em dezembro, que eu já estava bem melhor, assim, já estava conseguindo fazer um bom manejo, mas eu ainda sofri ali dos resquícios, não tem? Da sobra desse período. Eu tive uma crise dermatológica tão forte, gente, que eu consegui ter uma coisa rara, porque realmente é raro. Você sabe o que é ETIP? ETIP vou colocar aqui pra vocês, eu não sei, não lembro agora, ETIP, não sei o que lá. É tipo uma reação que quem faz procedimento estético tem. E aí o que acontece? A gente tratou isso como uma alergia por muito tempo, porque de fato começou com uma alergia. Então eu tinha alergia aqui, ó, na minha pele, no meu ombro, dava aquelas manchas vermelhas pelo corpo, né? Sim, e você fazia exame de alergia, exame de tudo, não dava nada, não dava nada. E no outro dia inchava partes do corpo e fazia exame, nada. Chegou um tempo que começou a inchar o meu rosto. E aí o que acontece? Todos os anos eu faço Sculptra. Sabe o que é Sculptra? Não sabe? Vou te falar agora. É um procedimento estético para estímulo de colágeno que a gente injeta colágeno no rosto, nas bochechas, para que a sua pele não caia, né? Eu tenho quase 40 anos, gente. Eu vou fazer 39 anos esse ano. Então, assim, já fazem uns 4 anos que eu faço Sculptra todo ano. Então, eu vou lá e para que a minha pele, ainda mais que eu faço muita atividade física, eu perco gordura do corpo e das bochechas. Eu vi igual um bulldog, né? Com a bochechinha. Então eu tenho que fazer, eu tenho que devolver
esse colágeno que eu vou perdendo, né? E aí o que acontece? Eu fiz um Sculptra, como todos os anos, com a mesma médica de sempre. Isso no início do final de novembro. Uma coisa que jamais me geraria preocupação. Aí em dezembro eu comecei a ter crises alérgicas pelo corpo. E assim, ó, na segunda quinzena de dezembro eu tive uma reação no rosto de um preenchimento de olheira que eu fiz quando a minha filha parou de mamar. E a minha filha fez 7 anos. Ou seja, um resíduozinho de preenchedor que eu fiz quando a Maria Júlia tinha 1 ano e meio, que ainda tinha restinho de ácido na olheira, porque eu amamentava muito, Maria mamava muito, esse meu ficou fundo, e eu fiz na época o preenchimento de olheira. O negócio foi, a reação foi tão grande que inflamou resquícios de ácido que eu tinha na olheira. E assim, isso já no estágio final. E aí eu desenvolvi o quadro de ETIP. E foi muito difícil sair desse quadro. Eu tive que aplicar aqui aquelas injeções para reverter ácido hialurônico, eu não lembro o nome, vou deixar aqui também. Só nos pontos, eu tive que mapear, eu tive que fazer um mapeamento do rosto, porque era tão pouco, era tão específico que tinha que achar onde que estava, só que estava tudo inflamado. E aí eu não tive gripe, não tive nada, o que eu tive foi uma crise dermatológica decorrente do estresse que já vinha se desencadeando desde outubro. Então, gente, eu tive derrame ocular, eu quase tive um transtorno de fala desenvolvido pós-adulto e eu ainda desenvolvi a TIP de um ácido que eu apliquei quando a minha filha tinha 1 ano e meio, como eu disse para vocês. O tratamento da pele das alergias foi mais fácil. No final, quando a gente descobriu que estava desenvolvendo essa questão da ETIP, foi um quadro muito difícil de sair, muito difícil, foi penoso, mas eu consegui. No entanto que depois, acho que em fevereiro, eu voltei e refiz só o preenchimento da olheira, porque eu não só tirei o resto que tinha, mas ficou machucado, ficou muito profundo, e esses produtos para tirar ácido, ele tira o que tem que você injeta e tira o seu também, né? Então, depois que eu saí do quadro, eu refiz com muito cuidado a minha olheira. Só que assim, você tá vendo o que acontece quando você não cuida do seu estresse, você não dá valor para isso, você acha que é normal viver estressado? E eu tô tendo essa conversa com você, uma conversa sincera, porque eu sou psicóloga e eu poderia eu identificaria isso facilmente em uma outra pessoa, eu faria um manejo, indicaria um manejo muito simples para qualquer outra pessoa, que se a pessoa seguisse, ela ia conseguir sair, teria grande chance de sair de um quadro de estresse, e entretanto eu não conseguia olhar para eu mesma. Então, quando se tratava da minha pessoa, eu achava que poderia ser a supermulher, poderia fazer tudo ao mesmo tempo, dar conta de tudo, fazer tudo, e no final das contas não deu certo. Então, a experiência que eu trago para você tem muitas coisas que você pode fazer para sair disso. Reavaliar os compromissos que você faz, tem coisas que você não pode deixar de fazer, mas os que você puder e não quiser que você saia desses compromissos. A vida não é competição o tempo todo, né? Eu tenho perfil muito envolvido no esporte, então assim, você falar para uma pessoa que pratica esporte, que já, né, não ser competitivo é falar nada, né, gente? Bobagem, porque o atleta ou a pessoa que gosta da questão do esporte, ele vai ser competitivo. Não faz sentido nenhum se você for lutar, você vai lutar para ganhar. Se você for jogar futebol, você vai jogar para ganhar. Então, assim, tem no meu estilo de vida já a competição do próprio esporte, mas a competição, a depender de onde que ela está, ela não é saudável, né? Ela precisa ser manejada, até mesmo na psicologia do esporte, né? Então, assim, tem a questão do perfeccionismo. Eu tenho traços de perfeccionismo, então eu gosto das coisas muito organizadas, dentro do horário, do cronograma. E o que desencadeou na obra, na verdade, o meu estresse, foi que eu não consegui cumprir dentro do prazo que eu queria. Porque não dependia de mim, dependia de outras pessoas.
E isso foi me gerando uma sensação de incompetência na época que não tinha nada a ver comigo, mas eu não consegui fazer essa leitura. Lá pra cá muita coisa mudou, eu fiz vários manejos comportamentais, todos bem eficientes. Eu não fiz uso de medicação, não fui médico, não psiquiatra, não tive a necessidade. Eu não fui na terapia para fazer esses manejos, porque eu sei como eles funcionam, mas quando eu colocava em prática, acabei que aplicando esses exercícios, esses ajustes em mim mesma e super deu certo. Mas se você estiver passando por isso, eu recomendo que você não deixe isso para lá, que você peça ajuda. Conversar é uma coisa muito boa. Freud, né, a própria psicanálise já fala da cura pela fala. Então, quando você tem um problema e você fala com alguém sobre, mas tem que falar mesmo, você já alivia um pouquinho a tensão, a pressão. Tem isso também. Mas faça isso, reveja a sua vida, reveja a sua agenda, reveja as suas prioridades, reveja as coisas que você gosta de fazer. Tem uma diferença muito grande você gastar energia com coisas que você gosta e você gastar energia com coisas que você não gosta. Né? Tudo isso tem um valor, um peso muito grande. É estresse do trabalho. Estresse do trabalho ele sempre vai existir, faz parte do trabalho. Né? Então você vai ter momentos... Vão ter momentos que você vai ter que enfrentar ali a situação do momento, mas elas são passageiras. Então amanhã é para não estar me afetando mais aquilo que eu passei hoje. Então tudo isso são dicas, são experiências que eu quero compartilhar com você. Vou sugerir que você compre os livros, que você leia, e se você gostar desse tipo de vídeo, deixa aí para mim o seu like, deixa aí para mim o seu comentário. Se você tiver algum livro que você queira me indicar, escreva aqui no comentário abaixo o nome do livro, mesmo que não seja nenhum desses